Então, o que eu de fato espero, e dentro de poucos minutos, inclusive, estarei falando numa comissão geral que está debatendo soluções para este problema, é que a Petrobras altere a política de preços de combustíveis no país. A Petrobras não pode ser dirigida como uma empresa privada. A Petrobras não é a Shell. A Petrobras é uma empresa nossa, dos brasileiros, e, portanto, ela tem que ter uma gestão que olhe para o interesse geral da economia brasileira, que olhe para o desenvolvimento do nosso país. E uma das questões fundamentais para garantir uma economia saudável é exatamente termos combustíveis a preços justos. Esta lógica que a Petrobras está atuando, com Pedro Parente na presidência da Petrobras, desde que Temer assumiu a presidência da República, que é de liberar os preços para dolarizar os preços dos combustíveis no país, ela está levando a uma explosão de preços de gasolina, diesel e gás de cozinha. Para que se tenha uma ideia, neste último ano, só no último ano, em que o salário mínimo foi reajustado em 1,8%, ou seja, menos de 2% de reajuste no salário mínimo. E o gás de cozinha, o diesel e a gasolina tiveram um reajuste acima de 27%. É mais de 15 vezes o aumento que foi dado ao salário mínimo. Então isso está levando a um colapso no setor de transportes e nós todos devemos nos solidarizar com os caminhoneiros no sentido da busca de solução para um problema que é de todo o Brasil. Porque nós não podemos imaginar que os caminhoneiros e o setor de transporte rodoviário no país continuaria operando numa atividade que está dando prejuízo. Os caminhoneiros foram a esta greve, foram para esta paralisação, numa espécie de grito de alerta limite, no limite do desespero. Eles vinham trabalhando há muitos meses, sendo sufocados por aumentos semanais do diesel, por um setor de frete onde o que eles ganham pelo transporte não paga o custo real da viagem que eles fazem, e isto nos leva a este impasse. Então, o grande responsável por esta crise de desabastecimento que nós estamos vivendo é o governo Temer, Pedro Parente e a política de preços que estão adotando na Petrobras. O que o Brasil precisa como solução para esta crise de preço, de explosão de preço dos combustíveis e, como consequência, a crise de desabastecimento que nós estamos enfrentando? Precisa reduzir imediatamente o valor da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, em pelo menos 10%. O primeiro movimento aponta para uma redução de 46 centavos no preço do diesel, mas nós precisamos reduzir também a gasolina e o gás, porque o cidadão que depende de um bujão de gás para manter a sua cozinha, ele não está conseguindo mais comprar o bujão de gás. Outro dia saiu uma estatística que no Brasil 1.200.000 famílias abandonaram o uso do gás de cozinha e voltaram a cozinhar com a lenha ou com o carvão. Não porque queiram usar a lenha ou o carvão, mas porque efetivamente não tinham mais condições de comprar o gás de cozinha. Então nós temos que mudar esta lógica de gestão da Petrobras, temos que voltar a encarar a Petrobras como uma empresa dos brasileiros, garantindo preços justos, preços adequados para os combustíveis em relação à necessidade real da economia, recuperar a rentabilidade dos caminhoneiros e dos fretes e aí sim, obviamente, o quanto antes, voltar à normalidade do funcionamento do fornecimento de produtos para nós superarmos essa crise de desabastecimento. O que nós brasileiros não devemos fazer, Edson, é instalar uma espécie de conflito entre os caminhoneiros que estão sufocados por um preço abusivo dos combustíveis e o povo brasileiro que está sufocado pelo desabastecimento. A pressão tem que se voltar contra quem tem o poder de decidir, que é o presidente Temer e o presidente da Petrobras, que precisam e devem baixar o valor dos combustíveis imediatamente para retomar a normalidade no país. Uma negociação exige capacidade de diálogo, transigência, equilíbrio, sensatez,
Ou seja, a decisão do presidente Temer de ameaçar os caminhoneiros com o uso da força policial antes de concluir as negociações, ela só agravou a situação do país. O país já está perdendo bilhões de reais, pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Salete estão tendo prejuízos, seja com a perda de produção agrícola, perda de leite, em muitos casos, onde os caminhões não estão conseguindo buscar por falta de combustível. Ou seja, é uma situação gravíssima que nós estamos vivendo. E a questão fundamental qual é? É que, infelizmente, o governo atual está olhando para a Petrobras muito mais como uma empresa que deva buscar o máximo lucro para que ela fique, Edson, mais atraente para ser vendida em fatias, que é o que o governo Temer está tentando fazer, e para nós brasileiros não interessa vender a Petrobras. Nós precisamos manter a Petrobras brasileira para que ela possa construir toda a riqueza que ela tem, como construir em cima da exploração do petróleo. Vamos lembrar que o Brasil descobriu na última década a maior reserva de petróleo do planeta, que é o pré-sal brasileiro, que nos dá uma oportunidade enorme de ampliar recursos para a educação, para a saúde, ampliar a riqueza do nosso país, investir esta riqueza em educação, e a Petrobras tem que ser a grande operadora desta riqueza. Óbvio, as pessoas me dizem, houve um problema de corrupção, houve um problema sério de corrupção. Vamos investigar, vamos punir, vamos resolver o problema de corrupção, mas não vamos entregar as nossas riquezas para a Shell, para a Exxon, para estas grandes petrolíferas internacionais que querem, obviamente, liberdade de mercado para vender combustível cada vez mais caro para os brasileiros e, com isso, inviabilizar. Porque a atividade não é só a atividade do caminhoneiro que está inviabilizada. Os agricultores estão sentindo o preço do diesel incidindo sobre a sua atividade da agricultura, que precisa do diesel para mover os tratores e outras máquinas. Então nós precisamos de um outro preço de combustível. E eu quero aproveitar, falando desta incapacidade de diálogo do atual governo para contornar e resolver esta crise de forma equilibrada e eficaz, para dizer também para todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Salete, e eu sei que a audiência é muito grande da Rádio Salete, que o caminho para resolver esta crise institucional gravíssima em que está o Brasil não é intervenção militar. O caminho para resolver a crise brasileira é exatamente o oposto: recuperar a democracia brasileira, fazermos eleições livres, democráticas, para que o povo brasileiro escolha quem quer ver na presidência da República, escolha quem quer ver como deputado, aqui lhe representando como senadores. Intervenção militar significaria aprofundar esta crise de falta de democracia que nós estamos vivenciando hoje. Aliás, a causa central dos problemas que nós estamos vivendo hoje na Petrobras e com esta explosão do preço dos combustíveis foi exatamente o golpe parlamentar que rasgou 54 milhões de votos dos brasileiros, retirou a presidenta Dilma da presidência, que estava eleita para isto, com toda a legitimidade, e colocou no governo uma pessoa totalmente incapaz de dirigir os rumos do nosso país, que hoje é um presidente totalmente desmoralizado, cercado de ministros envolvidos com casos graves de corrupção e com incapacidade de governar o país, e que querem muito mais acelerar a venda do nosso patrimônio, entregar a Petrobras, as fatias da Petrobras a preço vil. Para que tu tenhas uma ideia, Edson, há poucos meses atrás, este grupo que está aí, dirigido por Pedro Parente, para entregar a Petrobras, vendeu um dos maiores campos de petróleo do Brasil, que é o campo de Carcará, por menos de $2 o barril medido já e prospectado naquele campo. Um barril de petróleo que hoje está valendo em torno de $80. Então nós precisamos virar esta página com mais democracia, com uma eleição livre e democrática, onde a população brasileira escolha governos para, de fato, pôr fim a esta crise dramática que nós estamos vivendo. Nós temos realmente, Edson, um momento dramático. Como eu disse, nós temos um governo desmoralizado governando o país.
Já foi gravíssimo o golpe parlamentar que ocorreu há 2 anos atrás, que rasgou 54 milhões de votos dos brasileiros que tinham elegido a presidenta Dilma. Depois disto, infelizmente, quase um ano depois, ocorreram casos gravíssimos e documentados de corrupção envolvendo o presidente Temer, e mesmo assim a maioria dos deputados aqui votou para salvar o mandato de Temer, e agora nós estamos vivendo esta crise dramática de desabastecimento causada pela elevação irracional do valor dos combustíveis. Como é que se resolve uma crise como essa? Primeiro, tem que baixar o preço dos combustíveis imediatamente. Segundo, nós precisamos recuperar a democracia do nosso país para termos governos legítimos que possam conduzir a nação atendendo o interesse da maioria dos brasileiros e encontrando de novo a esperança de crescimento de um país que volte a gerar empregos, que volte a investir em obras de infraestrutura, enfim, que volte a governar como tem que ser governado o país. Só agradecer a oportunidade de conversar com todos os ouvintes da Rádio Salete, reafirmar o meu compromisso em trabalhar muito como deputado federal para honrar todos os votos que recebi e trabalhar para recuperar nossa democracia e devolver normalidade, tranquilidade e possibilidade de vida melhor para o povo brasileiro. Não é uma tarefa fácil, mas nós não podemos baixar a cabeça, muito menos perder a esperança. Nós temos que manter a maioria do povo brasileiro unido, temos que parar com esta conversa de intervenção militar, porque os militares têm um outro papel na construção da nossa nação. O papel dos militares é estratégico e fundamental, ele é um papel de proteger o nosso país, proteger a nossa pátria, cuidar das nossas fronteiras, cuidar inclusive do pré-sal, que é uma grande riqueza nacional. Agora, para dirigir o país, é preciso o quanto antes fazermos eleições livres e democráticas, onde o presidente da República seja eleito pela escolha e vontade da maioria dos brasileiros, que é quem trabalha, gera impostos e precisa ter um governo democrático que o represente. Um grande abraço.